muitas vezes a vítima como o algoz. A menina que foi abusada deixa de ser a vítima e passa a ser aquela que ocasionou a derrocada, a destruição, a culpada pela prisão do pai, ou do avô, ou do tio, né, que mantinha toda a estrutura familiar. E nós não temos realmente programas para acercar essa família e dar uma estrutura para que ela prossiga, né, vivendo através de outros meios. Bom, dentro desse contexto, dessa realidade, né, nós trabalhamos em estratégias diversificadas. A primeira delas seria a prevenção. Então, como se faz a prevenção disso tudo? Além de empoderar essas famílias, de dar conhecimento, de dar estrutura de sobrevivência, né, nós temos também que ter ouvidos, né, para a escuta. Deve haver um preparo das escolas, das instituições que atendem crianças, das instituições que atendem as famílias. Então, esse trabalho de prevenção, ele requer uma atuação eficiente dos CRAs, né, por exemplo, das instituições de ensino, para que seja feito esse trabalho de prevenção dessa família e de abordagem, né, das situações de violência. Além do CRAS, nós temos que trabalhar e empoderar também os conselhos tutelares, né, os CNs-DCAs e os CAPs, que são organismos que atuam, né, diretamente com as famílias e têm a condição de proporcionar essa estrutura. Ocorrendo a violência propriamente dita e chegando ao conhecimento, nós teremos que atuar através de uma delegacia. E nós sabemos que no nosso município nós não temos delegacia especializada para crianças e adolescentes. O que é extremamente lamentável. Tínhamos um setor que funcionava de forma precária e agora nem isso. Então, qualquer caso envolvendo criança ou adolescente vítima de abuso sexual, né, vai haver uma escuta por um delegado que não está preparado para aquele contexto. Assim, não é que não haja um preparo para fazer um inquérito, fazer um boletim de ocorrência, não é isso. Mas não há um preparo para uma abordagem de uma criança que foi vítima de um contexto tão delicado. Então, nós não temos uma estrutura de psicólogo para ouvir essa criança neste momento inicial, que tenha um preparo para tal. Aí, depois de toda a apuração, esse processo irá para a vara criminal para que seja apurado, e se for um caso de violência intrafamiliar envolvendo vizinhos ou pessoas próximas, é levado também à vara da infância para uma medida de proteção. Após a aplicação dessa medida de proteção, normalmente nós encaminhamos para que seja a família, a criança, acompanhada pelo CREAS, né, se houver a necessidade de institucionalização da criança, se há realmente risco de permanência no meio familiar, e a criança permanece numa instituição de acolhimento para que seja verificada a possibilidade de inserir na família extensa. Não havendo possibilidade, é destituído o poder familiar e a criança é encaminhada para a adoção. Bom, e aí nós fechamos, né, esse ciclo de amparo, de proteção e de atendimento à criança. Então, dentro de todos esses caminhos, né, que se seguem até se chegar a essa medida de proteção, nós verificamos as grandes dificuldades que enfrentamos. Nós não temos CRAS estruturado, não temos Conselho Tutelar estruturado, não temos CNDCA estruturado, não temos CAPs para atendimento. Nós temos instituição de acolhimento para meninas, porém, já agora nessa mudança de governo, vivenciamos grandes dificuldades, porque na realidade não existe lei municipal prevendo
cargos de cuidadores. Então, nós temos a instituição de acolhimento e não temos cargos de cuidadores. Segundo a gestão anterior, foi passado um projeto de lei para a Câmara, propondo, né, a criação desses cargos, organizando toda a estrutura dos cargos do município. E uma vez criado esse cargo, nós teríamos a realização dos concursos para se prover, né, essas instituições de acolhimento. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque, na realidade, a criança, muitas vezes, fica anos e anos no abrigo porque não há como retornar à família de origem. E um parente quer, não se localiza ninguém que tenha condições de ficar, chega a uma certa idade e não consegue mais inserir para adoção e ela vai viver no abrigo. Então, essa criança tem como referência as pessoas que estão ali cuidando dela. Então, nós não podemos, em um mês, ter uma pessoa, no outro mês ter outra, daqui a uma semana trocar, daqui a pouco mudar para outra, porque existe a formação de vínculos. E, além de todo o sofrimento que uma criança dessa passa por ser retirada de sua família, por sofrer uma violência intrafamiliar, muitas vezes violência sexual, de não ter para onde ir, ela também não tem a segurança de ter pessoas com as quais tem vínculo e que irão permanecer ali. Então, não se concebe estrutura de abrigo com cuidadores simplesmente contratados e que estão hoje e amanhã não estarão mais. Além disso, tem toda a questão legal de contratação que já não é mais permitido. Não é mais possível se contratar indefinidamente as pessoas que atuam. E as estruturas de acolhimento realmente existem, são necessárias, e que precisam ser regulamentadas através de lei a criação desses cargos. Nós não temos instituição de acolhimento para meninos. Então, os meninos maiores estão sem ter onde ir. Se agora o menino for vítima de algum tipo de violência sexual ou qualquer uma outra, e que precisa ser retirado da família e ele tenha acima de 8 anos de idade, nós não temos instituição para colocar. O que é algo extremamente grave, porque tínhamos a Dom Bosco, que é uma instituição particular que resolveu fechar as portas, inclusive pela falta de apoio, por falta de políticas públicas, resolveu fechar e nós não temos onde colocar esses meninos. Nós estamos vivenciando um problema extremamente grave já há mais de 2 anos e que requer uma atenção de todos nós, porque até então não houve uma solução compatível. Durante muitos e muitos anos, o transporte de adolescentes que cometem atos infracionais foram feitos pelos policiais civis. E há mais ou menos 2 anos, eles disseram que não era mais atribuição deles. E suspenderam, nós conseguimos contornar através de reunião realizada até pelo tribunal, pelo procurador de justiça, e foi dado um prazo de 1 ano. Esse prazo se esgotou. Em todos os municípios da Bahia, os adolescentes que cometem atos infracionais graves são conduzidos de suas cidades de origem pela Polícia Civil até a capital, que é o único lugar que tem estrutura de internação e de semi-liberdade. Em Ilhéus, se um adolescente estuprar, como tivemos um caso de um adolescente que estuprou 3 meninas na avenida, de uma forma absurda, meninas que nunca tinham tido contato, adolescentes, inclusive, foram estupradas de uma forma violentíssima. Esse adolescente foi apreendido, eu determinei a internação e não tinha que levasse esse adolescente para Salvador. Então, se um adolescente hoje der um tiro em um dos vereadores na porta da Câmara, ele vai ser solto depois de 5 dias.
Se a mãe dos senhores, ou a minha mãe, ou um filho meu, for morto em um assalto a ônibus ou em qualquer lugar por um adolescente, ele estará livre daí a 5 dias, porque nós não temos quem conduza um adolescente de Ilhéus para Salvador. Então eu reputo isso como uma situação extremamente grave e que não conseguimos solução. O Ministério Público fez uma análise nos demais municípios e verificou que essa situação somente ocorre em Ilhéus. Todos os demais municípios conduzem os adolescentes pela Polícia Civil. Bom, então assim, o adolescente que comete ato infracional simples, ele é obrigado a cumprir medida em meio aberto. O adolescente que comete ato infracional muito grave, que requer uma internação, ele vai ficar solto. Nós estamos também com um problema em relação aos distritos, né, como foi dito aqui. Então, os distritos não têm, estão completamente isolados. Os casos de violência sexual que são cometidos nesses locais dificilmente chegam ao nosso conhecimento, a não ser quando chega no limite extremo, né? Como nós tivemos um caso de uma adolescente de 13 anos que era abusada pelo padrasto, que a registrou como filha, ou seja, era o pai, e que terminou engravidando. Então aí chegou a um ponto que a denúncia veio aqui e que assim, na realidade, até para se fazer esse aborto que está previsto em lei, que é um direito da vítima, nós não temos uma estrutura. Foi assim uma via crucis para que se conseguisse fazer um aborto dessa menina que não aceitava ter o filho fruto desse abuso sexual. E que terminamos conseguindo fazer, mas foi extremamente complicado e difícil, né, se chegar a isso. Então, assim, é lamentável, né, a situação que se vivencia. Hoje, trabalhar na vara da infância e juventude é um desafio muito grande, que muitas vezes esmurece, né, as nossas forças, porque não há uma rede de atendimento. Nós não dispomos de políticas públicas para atender a todas essas demandas, pelos motivos os mais diversos, mas acredito que em todos os contextos existe solução, existe possibilidade, né, de se contornar. Agora mesmo temos conhecimento de um projeto de lei para reduzir o percentual do fundo. Então, ao invés de avançarmos, estamos retroagindo, estamos regredindo, né, e isso é extremamente lamentável. Então, são essas as ponderações que eu gostaria de fazer e espero que haja realmente uma atenção dos senhores para a infância e juventude, porque, infelizmente, Ilhéus só constrói cidadãos daqueles que têm o poder, aqueles que têm dinheiro, que saem para estudar fora, né? Aqueles que vivem num contexto de miséria, de pobreza, aqueles que estão excluídos de alguma forma, né, pela falta de estrutura, de condição, estão realmente relegados à morte ou à cadeia. Então, hoje nós caminhamos para ver o assassinato de adolescentes diariamente, ou o adolescente que não é recuperado e vai para o presídio. Então, acredito que nas mãos de todos nós, de cada um, trabalhar para mudar, né, esse contexto como um todo. Obrigada. Secretário, vereador dessa casa, sempre vereador Alcides. Oi. Senhor presidente, membros da mesa, convidados presentes,
a imprensa, todo o público, doutora Sandra, todos os vereadores, os nossos cumprimentos, meu boa tarde. Saúdo o vereador Alzimário Belmonte, nosso querido Burita, pela proposição. Problema grave e, por ocasião dos grandes eventos que o nosso país sediará, é uma situação que se agrava, se complica e é preciso de atitudes para que o nosso país não tenha um evento tão bonito como a Copa do Mundo e as Olimpíadas manchadas pelos índices que já vêm sendo motivo de vergonha nacional. No caso de exploração de crianças e adolescentes sexualmente, eu vou me ater à questão que afeta a área de turismo. E eu fiz uma pesquisa, caro vereador Burita, para não chegar aqui e falar coisas que não dessem conteúdo ao que essa casa está propondo. E eu achei aqui informações da maior importância que eu espero que enriqueçam o nosso conhecimento sobre o tema. Sobre a questão do turismo sexual e a exploração de crianças e adolescentes, o primeiro cuidado que a gente deve ter para que seja entendido melhor é quanto ao próprio termo, que deveria ser a exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. A Organização Mundial do Turismo define como turismo sexual viagens organizadas dentro do setor turístico ou fora dele, utilizando as suas estruturas com a principal intenção de estabelecer contatos sexuais com os residentes do destino. Por outro lado, também se designa como tipo de turismo onde o motivo principal de pelo menos uma parte da viagem é o envolvimento em relações sexuais. Este envolvimento sexual é normalmente de natureza comercial. De acordo com o Instituto de Justiça da British Columbia, no Canadá, a exploração sexual está relacionada ao abuso sexual de crianças e jovens pela troca de sexo por dinheiro, por drogas, por comida, por hospedagem, por proteção ou outras necessidades básicas. E no Brasil, como na grande maioria dos países, a exploração sexual é considerada crime e violação dos direitos universais de crianças e adolescentes. Uma das formas de propagação e promoção da exploração sexual e fortalecimento de suas redes criminosas é o turismo sexual. Nesse sentido, a Organização Mundial do Turismo, uma agência especializada das Nações Unidas, define o turismo sexual como viagens organizadas pelo setor de turismo. As viagens de turismo sexual tomam proporção ainda mais significativas durante grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. De acordo com o Conselho para Assuntos Hemisféricos das Américas, países de destino do turismo sexual ficam ainda mais vulneráveis durante esses eventos. Em um artigo publicado em outubro de 2011, o Conselho faz a seguinte argumentação: toda vez que há um grande evento esportivo, seja as Olimpíadas, Copa do Mundo, o negócio ilegal de muitos bilhões de dólares de tráfico de pessoas floresce. Com a Copa do Mundo próxima em 2014 e as Olimpíadas, o Brasil tem um caminho difícil pela frente com seus preparativos para esses grandes eventos. O governo brasileiro não está apenas fortalecendo sua infraestrutura, pacificando as favelas e expulsando seus líderes do comércio ilegal de drogas,
e modernizando seus estádios, está também colocando uma grande e contínua ênfase na questão social do combate ao tráfico de crianças para a exploração e o turismo sexual. Em todo o mundo, as consequências sociais, econômicas e políticas do turismo sexual produzem efeitos devastadores, tanto para os países de origem de turistas sexuais, como para os países de destino. Algumas dessas consequências estão relacionadas a questões de saúde pública, educação, produtividade econômica, crescimento da informalidade e aumento de incidentes criminais praticados por suas redes de promoção. Diversos estudos realizados em todo o mundo demonstram esses efeitos negativos, incluindo estudos realizados na Inglaterra, como país de origem, na Tailândia, na República Dominicana, como países de destino, demonstram que esses aumentos na incidência do HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis estão diretamente associadas ao turismo sexual. O aumento no caso de incidência do HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis também contribuem para a elevação dos custos da saúde pública para o país de origem e também para o país de destino, reduzindo a capacidade dos seus respectivos sistemas de lidar com outras doenças crônicas. O turismo sexual também promove a economia informal, reduzindo o potencial de qualificação de profissionais do país destino e limitando a capacidade de empresa do país de origem de recrutamento e seleção de profissionais qualificados em investimentos formais no país de destino. Estudos também demonstram a vinculação direta entre o turismo sexual e o consumo de drogas, lícitas e ilícitas. De acordo com os estudos realizados na República Dominicana, o consumo de álcool é pré-requisito fundamental para o turismo sexual. O aumento das ocorrências criminais nos países que recebem turistas também sobrecarrega o sistema judicial e policial, diminuindo a capacidade para lidar com casos importantes de segurança pública local. Em base a esses resultados adversos, deve-se levar em consideração a grande proporção de turistas de países de origem que buscam serviços comerciais de sexo. Um estudo realizado com 1.125 turistas dinamarqueses que visitaram a Bulgária em um determinado feriado demonstrou que 48% dos homens e 8% das mulheres tinham visitado um local de sexo comercial. Sendo assim, além de violar uma série de direitos básicos, o turismo sexual resulta em prejuízos sociais e econômicos concretos aos países de origem e destino. Ou seja, os seus aparentes benefícios, como o aumento da capacidade turística, consumo e emprego, são rapidamente neutralizados por seus efeitos adversos. Essas evidências também são importantes para o fortalecimento do conceito de sustentabilidade humana. Nos países emissores ou de origem, há organizações que estão mobilizando os legisladores de países como Inglaterra, França, outros países europeus, além dos Estados Unidos, e o objetivo dessa mobilização é a aprovação de leis que classifiquem como crime no país de origem, incluindo a abertura de processo criminal, qualquer tipo de exploração sexual cometida por turistas no país de destino contra crianças e adolescentes. Resultados: a pobreza e um menor índice de desenvolvimento humano
são determinantes e explicam a variação da taxa de denúncia de exploração de crianças e adolescentes. Além disso, há uma associação entre o fluxo de turistas estrangeiros e a variação no número de denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. No entanto, o nível de associação é muito significativo no nosso estado, a Bahia, onde o coeficiente de associação encontrado sugere uma variação de uma denúncia de exploração sexual na Bahia para cada variação de 371 turistas estrangeiros. Já em São Paulo, essa mesma associação é encontrada na seguinte proporção: uma denúncia para cada 2.567 turistas estrangeiros. Com a chegada dos grandes eventos internacionais nos próximos anos e o aumento significativo de turistas estrangeiros no país, é fundamental que ações de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes sejam desenvolvidas para coibir esse tipo de prática no país. E um dos maiores e melhores associados para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes é a denúncia. Como enfrentar a exploração sexual? Já existem iniciativas do Ministério do Turismo, em parceria com a Universidade de Brasília, que desenvolveram um programa que já está em prática no Brasil, tendo em vistas o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Foi elaborado um vídeo que é distribuído gratuitamente e já são milhares e milhares de exibições em todo o país. O setor, a parceria aponta ainda como soluções fortalecer as campanhas de conscientização, promover a formação de multiplicadores que atuarão em comunidades, cidades, bairros, escolas, igrejas e outros locais próximos e dentro de regiões turísticas, para que esses atores façam um trabalho mais específico e que as campanhas não conseguem fazer. Essas campanhas e as denúncias começaram a aumentar de forma significativa. Dos mais de 5.000 municípios brasileiros, mais de 2.000 têm atuação ou potencial turístico. Isso mostra que a gravidade do problema pode ser maior do que se espera se não forem feitas as ações necessárias em toda essa universalidade de municípios. O crime de exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. O principal foco das campanhas e dos multiplicadores é gerar nas pessoas envolvidas no turismo a decisão de ser um agente denunciador desse crime. A ação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo vem crescendo no âmbito do governo federal. Entretanto, nos níveis dos governos estaduais e municipais, ainda é fraco e estagnado na maior parte dos casos. Pretende também a Universidade de Brasília e o Ministério do Turismo envolver as empresas e empresários do turismo para a erradicação desse crime contra crianças e adolescentes. Eu elenquei também aqui e vou passar às mãos dos propositores dessa sessão uma série de ações que já são desenvolvidas no Brasil. Quem são os parceiros dessas ações, como o Conselho Nacional do Turismo, secretarias municipais e estaduais de turismo, Câmara Temática do Turismo Sustentável e Infância, empresas representativas do setor turístico, universidades e sociedade civil. E eu gostaria de dizer